E depois nós vamos entrar em assuntos, se der tempo, se Deus permitir, entraremos em assuntos assim, um pouco mais profundos. Nós vamos falar disso, inicialmente sobre a existência dos anjos. Até acho interessante que é o assunto que os adolescentes estudaram no ano passado, né? Ou vão estudar? Domingo passado. Estudaram no ano passado. A existência dos anjos, queridos, toda religião acredita na existência dos anjos. Toda religião, toda. Então aqui cada um dá um significado, uma importância diferente. E o cristianismo não é diferente. Nós também cremos e a Bíblia nos prova disso. Então vamos ver algumas características da natureza dos anjos. A primeira coisa que você vai ver, os anjos são diferentes de Deus. Os anjos são seres criados. Os anjos foram criados, queridos. Eles não existiram como Deus. Deus nunca foi criado. Os anjos não. Os anjos foram criados. São seres criados por Deus. Vamos ver alguns textos, que tem bastante. Vamos lá. Gênesis 2:1. Aí eu vou precisar que a maioria possa participar da leitura. Gênesis 2:1. Salmo 33:6. E Neemias 9:6. Gênesis 2:1. Salmo 33:6. E Neemias 9:6. Quer ler Gênesis 2:1? Salmo 33:6. Vamos lá, pode ler, evangelista. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Então, aí nesse momento fala o quê? Que a terra e os céus foram acabados. Foi nesse momento que os anjos foram criados, queridos. Eles não foram criados antes da criação e nem depois do sexto dia. Foi nesse período que eles foram criados. Salmo 33:6. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Então, pelo sopro de sua boca foram feitos os exércitos dele. Então, queridos, primeiro que a gente tem em mente, os anjos não podem ser comparados, nós já sabemos disso, em momento algum a Deus. Eles são bem inferiores a Deus. Neemias 9:6. Só tu és, Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Então Deus está mostrando aí na Bíblia que eles foram criados. Vamos ler também, irmã Sônia, leia para a gente, por gentileza. Salmo 148, 2 e 5, o evangelista. Lê para a gente. Aqui, leva lá aqui para a irmã Sônia. Lê Colossenses 1,16. Salmo 148, 2 e 5. Colossenses 1,16. Monique, abre aí para a gente Salmo 103, o 20 e o 21. E a Amélia, 1 Reis 22, 19. Eduardo, Lucas, você voltar a ler Jó 38, 7. Vamos lá. Salmos 148, 2 e 5. 1,16. Esses são textos claríssimos que mostram que os anjos foram criados. Salmo 148, 2 e 5. É o 2 e o 5. Então, quando mandou, logo foram criados. Os anjos são criaturas. Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Não tem como escapar. As coisas visíveis e as coisas invisíveis. Os anjos são criaturas. Vamos lá. Jó 38, 7. Salmo 103, 20 e 21. Depois, 1 livro dos Reis 22, 19. E Jó 38, 7. Vamos lá?
Então, foram criados e são ministros de Deus. Primeiro livro dos Reis, 22, 19. Micais prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Então viu todo o exército do céu assentado, à esquerda e à direita de Deus. Jó 38, 7. Agora, primeira coisa, os anjos são criados, são seres iguais a Deus. Segundo, os anjos são seres espirituais incorpóreos. O que quer dizer isso? Os anjos não têm carne e osso como a gente. Mas, pastor, mas às vezes eles aparecem, eles tocam, mas eles não são formados como nós somos formados, carne e osso. Eles não têm essa estrutura que nós temos. Eles são espírito mesmo. Eles são espírito. Vamos ver os textos que falam sobre isso. Vamos lá, Evangelista, Mateus 8, 16. Você viu esse sistema? Está ouvindo por aí? Hã? Então, Eduardo, Mateus 12, 45. Amélia, Lucas 7, 21. Pastora, Lucas 8, 2. Monique, Atos 19, 12. Mateus 12, 45. Pergunta Júlio, está para ler? Pergunta Júlio. Efésios 6, 12. Irmã Sônia, Hebreus 1, 14. Vamos lá então? Mateus 8, 16. São textos que provam que os anjos são espíritos. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e com a palavra expulsou deles o espírito maligno e curou todos os que estavam enfermos. Então, nós estamos falando de espírito maligno, queridos. Também há anjos do mal. Uma pessoa endemoniada é uma pessoa que pode estar possuída por um anjo do mal. Pode ser demônio, pode ser anjo do mal. Vamos lá, agora Mateus 2, 45. Eduardo. Ele diz, expulsou o demônio, saiu do corpo, ele voltou, deu uma voltinha, voltou, o corpo está vazio, ele vem e traz mais 7 espíritos. Então, se ele fosse carne e osso, tinha como habitar no ser humano? Não tinha como. Um ser humano entrando no ser humano de carne e osso, não. Evangelista, já esteja preparado aí. Lucas 24, 39. Esteja aí preparado. Próximo texto, Lucas 7, 21. Quem é? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Lucas 8, 2. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Marta, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Isso. Agora, Atos 19, 12.
Agora Efésios 6:12. Agora Hebreus 1:14. Amém. Esses textos mostram que os anjos são espíritos. Não tem carne, não tem osso, não tem nenhuma estrutura. Agora lá, Lucas 24:19, pastora, Mateus 22:30, Josi, Lucas 8:30, não vou ler bem, vamos lá. Os anjos não têm carne e osso, 24:39. Aí é Jesus falando, os apóstolos pensavam que era espírito, Jesus não, pode me poupar. Eu tenho carne e osso, se fosse o espírito não teria nem carne e osso. Está se referindo, Jesus está mostrando que um ser espiritual não tem carne e osso, é espiritual. Agora, Mateus 22:30. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. Ele diz, serão como os, na ressurreição, quando todo mundo ressuscitar, serão como os anjos. Não casam e nem se dão em casamento. Aí tem gente que pergunta, pastor, qual é o sexo do anjo? Diferente que não vai a casamento. É anjo, não tem problema. Não é assexuado. E quer dizer isso, não deu sexo definido. Gabriel, Miguel, mas pode ser masculino pelo nome. Não, a Bíblia não fala se é masculino ou feminino. Não tem sexo, não se casam nem se dão em casamento. Lucas 8:30, quem foi? Acho que foi. Queridos, segundo a lei lógica que está se baseando na legião romana, uma legião romana ia de 2.000 a 6.000 soldados. Então, quando o demônio fala, qual é o seu nome? Jesus perguntou, qual é o seu nome? Ele fala, legião. Aquele homem poderia ter de 2.000 a 6.000 demônios. Queridos, lógico que, imagina 6.000 pessoas de carne e osso numa pessoa. Não existe isso. Só espírito pode fazer isso. Certo? Outra qualidade dos anjos, outras coisas da natureza do anjo. Primeiro, os anjos são diferentes de Deus, são criados. Segundo, os anjos não têm carne e osso. Terceiro, os anjos são seres racionais, morais e imortais. Os anjos não morrem, sob circunstância nenhuma. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que eles são seres pessoais dotados de inteligência e vontade. Então, o anjo, ele, entre aspas, ele faz o que ele quer. Em que sentido? Lá no começo, ele pode escolher se ia servir a Deus ou ia servir a Lúcifer. Tanto que essa parte dos anjos, eles escolheram servir ao diabo. Exatamente. Agora, imagina o que é terça parte de anjo. É sempre a benção. É coisa demais. Certo? Tá? A irmã Vânia chegou e está falando sobre os anjos. Essa é uma terceira qualidade dos anjos. A primeira é que eles são diferentes de Deus. A segunda é que eles são espíritos. E agora a terceira, são seres morais, eles pensam, eles são inteligentes. Vamos ver alguns textos? 2 Samuel 14:20. Agora Estela, lê por gentileza Efésios 3:10. Amélia, Mateus 24:36. Pastora, primeira carta de Pedro 2:11. Aí vamos lá, Vânia, Marcos 8:38. João Vitor, Lucas 9:26. Monique, Atos 10:22. Josi, Apocalipse 14:20. Irmã Sônia, João 8:44. Mas depois eu vou dizer, se ficar com a tradução, já deixa
separado 1 de João 3, 8 a 10. Vamos lá, começando? 2 Samuel 14, 20. Ele agiu desta maneira para dar um novo rumo à situação. Mas o rei, meu senhor, é tão sábio como um anjo de Deus e consegue compreender tudo quanto se passa sobre a terra. Então o rei foi comparado com o quê? Com a sabedoria dos anjos. Então, os anjos não são seres pacatos, não. Os anjos são sábios e são inteligentes. E não sei se eu já citei aqui, os anjos também têm emoção. Os anjos reagem, os anjos têm emoção. Nós vamos ver daqui a pouco. Caso eu não tenha citado, eu cito depois. Mateus 24, 36. Quem? 24, 36? Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, senão o Pai. Então aqui diz que daquele dia daquela hora nem os anjos não sabem. Quer dizer o quê? Que tem coisas que os anjos sabem. Então os anjos são seres inteligentes, capacitados de sabedoria. Efésios 3:10. Você pode ler de novo? Um pouquinho mais rápido. Então, para que a glória, muitos como de Deus, seja conhecida pela potestade do céu. Então, eles são seres capacitados de aprender, de conhecer e de conhecer sabedoria. 1 de Pedro 2:11. Não, ali. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos obterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. 1 de Pedro 2:11. 1 Pedro 2:11. Vamos lá, Marcos 8:38. Quem é? 8:38. Os santos anjos